Sejam muito bem-vindos a mais um episódio de Ataque Rápido, novamente com o habitual Luís Rocha Rodrigues. Tu fizeste uma cara estranha, não estou a perceber. Mas sem o habitual Igor, não é? É verdade. Mantém-se o bigode, não se mantém o Igor, pelo menos. Obrigado por teres respeitado Essa tradição. essa característica da Sentes apresentador. que tem de ser uma característica necessária para a pessoa que modera o Ataque Rápido? Uhum. Sendo que daqui a 2 semanas tu também vais estar de férias, Exatamente. o Igor não está cá, por isso eu não sei quem vem apresentar, mas sei tem que de vir de vai bigode. ter que vir de bigode. Certinho. Aqui ao teu lado, eu acho que é a primeira vez desde que foi anunciado vencedor da primeira edição do Caça-Talentos do 00, o João Parabéns, Leitão. João. Muitos parabéns. Uma salva de palmas Muito aqui obrigado. em estúdio para o João. Devo, contudo, dizer que sinto falta de um troféu. Acho que vocês deviam ter aqui qualquer coisa para o campeão. Vamos- Não sei, vamos um ter de pensar palito, nisso. um pratinho de moelas, uns termossos. Não se arranja nada. Ah, peraí, está ali. Olha, Que momento! Pega lá. produção, muito Excelente. Martínez, esta é para ti. Isto é futebol, atenção. Posso deixar aqui? Feito em direto. Espetáculo. Muito bem, parabéns. Olha, como é que vocês estão? Este fim de semana de bola. Bem, eu estou um bocado cansado porque andei aí, vinha a cantar ao João, eu fui buscá-lo à estação, voltei aqui aos treinos. Isto foram umas semanas um bocado pesadas, Férias. a comer e a beber, por isso voltar aqui à rotina. Felizmente fomos brindados por uma grande chuvada, por isso É o que eu ia já me dizer. sinto em outono. O No Luís, outono. o Luís veio da natação e eu apanhei uma chuvada, portanto também vim todo molhado. Estamos iguais. Estamos iguais, bem, digo. estamos bem. Mas foi um bom fim de semana, com muita coisa para falar, não é? Futebol, viram muito? Eu vi algum. Vi o que interessava para aqui também. Eu não te vou dizer, prefiro ver sempre a minha Fórmula 1, mas gosto sempre de espreitar alguns joguinhos. E este fim de semana havia muita coisa para ver, nomeadamente as estreias do Mourinho e do Ruben Amorim. E do Amorim, exatamente. 2 vitórias iguais, mas sentimentos um bocadinho diferentes. Já lá vamos, já lá vamos. Já lá vamos. Antes disso, vamos falar sobre o campeão nacional, o Futebol Clube do Porto, que ontem provavelmente não, atrevo-me a dizer que fez o melhor jogo da temporada até o momento. Qual é que foi a grande chave desta vitória frente ao Aroca para vocês? Tu estás a falar em chave e eu vou só fazer aqui uma adendazinha. Como vocês sabem, nós criámos um jogo que é o Final Table, muito alicerçado pela malta do Ataque Rápido, que basicamente é desenhar a tabela final do campeonato. A primeira chave vai ser fechada no final da 4ª jornada, portanto, se ainda não se inscreveram, vão ao 00 e façam isso, porque nós temos o desafio de ultrapassar o número de participantes do Apostase, do nosso outro passatempo, e estamos muito perto de o conseguir, e eu preciso de perceber se nós falarmos disto aqui no Ataque Rápido surte efeito, portanto, se ainda não o fizeram, façam, depois podem fazer as vossas simulações e no final da próxima jornada fazem o primeiro desenho, depois vão fazendo uma alteração a cada jornada. Nós temos o regulamento lá bem explícito. Vai ser interessante, vai ser giro. Até porque depois nos podemos picar todos, aqui um bocadinho a comunidade de Ataque Rápido. Para ver Sim, quem sim. Eu estou disponível para depois mostrar a minha Final Table no final da 4ª jornada. E não sei bem como é que eu vou desenhar, mas... Em relação ao Futebol Clube do Porto. Quem Em quer relação... começar? Luís. Posso começar? Acho que foi de facto a melhor exibição. Foi uma exibição, a meu ver, mais convincente do que as anteriores, porque não sentindo que o Porto alguma vez precise de deslumbrar, porque não é esse o ADN que Farioli quer incutir na equipa, mas senti que às vezes o Porto estava a ser poucas vezes intenso no jogo, porque quando o faz consegue fazer moça no adversário, e acho que aqui viu-se um Porto mais capaz disso. Continuo a não tirar conclusões nenhumas em agosto, não o fiz em relação a Benfica e Sporting, não o vou fazer em relação a Porto, até porque ainda não estamos na fase de jogos, 2 jogos por semana, mas foi um Porto que conseguiu anular o que eu achava que ia ser o ponto forte do Aroca. Este Aroca tinha começado muito bem a época, é um Aroca de continuidade, os jogadores são os mesmos da época passada. Vasco Seabra é o treinador há mais tempo no cargo no Campeonato Português, e por isso eu estava à espera de um Aroca que fosse mais vezes capaz de chegar à área contrária, como fez o Alverca no primeiro jogo no Dragão, mas não o fez, com o mérito do Porto, porque acho que apesar de não ter sido um Porto muito diferente na altura em que baixava bloco, em termos posicionais esse bloco tem sido sempre muito semelhante,
e aliás depois do 1-0 viu-se várias vezes aquela linha de 5-5 ou 4-5-1, mas senti que mesmo nessa altura achei a equipa mais agressiva, mais ligada à corrente. Achei no cômputo geral, não vou falar de Froholt, é sempre esse jogador, mas outro tipo de jogadores, como o caso do Gabri Veiga, mais pressionantes. O caso dos extremos, não é mais pressionantes, mas mais intensos quando pressionavam. Eu não estou a dizer que eles pressionavam mais tempo ou mais vezes, mas pressionavam melhor, pressionavam com mais ímpeto. Mas não sentiste assim. que o Porto ontem pressionou mais alto ainda do que habitualmente faz? Sim, senti, mas aqui estava a referir no momento de vantagem, porque o Porto, o que tem acontecido é que o Porto, com alguma facilidade, tem-se colocado em vantagem e depois o que se sente é que o Porto tenta adormecer muito o jogo e está ali um bocadinho em serviços mínimos, no sentido de não ser surpreendido, e não é, mas aqui senti que houve um upgrade neste tal momento em que o Porto faz o toque a reunir atrás, mas que é muito mais eficaz na forma como pressiona o adversário. E acho que é um jogo em que claramente o Porto até podia ter ganho por mais, porque teve muitos mais remates, várias oportunidades, bolas nos ferros, um Arro à Barrenha inspirado durante uma hora, e por isso acho que foi uma vitória muito convincente do Porto, e que, no fundo, alicerça muito e dá aqui muito respaldo a Farioli, porque nós vimos de uma semana em que foi muito assunto, ou mais do que uma semana, foi muito assunto a questão Mora. O Farioli tem uma declaração, a meu ver, muito inteligente, que não deixa de ter a sua razão, a relação do mediatismo, da comunicação social, e do tempo de antena, podemos dizer assim, que, atenção, normalmente o tempo de antena é mais dedicado a quem está pior. Ou seja, o Porto, quando estava pior, tinha muito mais tempo de antena, e eu acho que também, no caso dos adversários, quando estás pior, tens mais esse tempo de antena, mas eu não tenho dúvidas também que haja uma dispersão em termos ou uma disparidade em termos de tratamento, embora eu também acho que existe isso na imprensa a norte, mas neste caso eu olho para o jogo, que efetivamente também o faz, mas a imprensa a norte é muito menos, há muito menos, e por isso não há televisões, há um jornal. E é um fator de massa crítica, não é? Exatamente, claro, obviamente. Por isso eu acho que este resultado é ótimo para Farioli ficar com as costas protegidas, porque enquanto ganhar, Farioli vai ter sempre razão do seu lado. Ou seja, nunca ninguém, críticos até podem fazê-lo, adeptos não acredito tanto, ninguém vai colocar em causa Farioli por não ter aproveitado mais Rodrigo Mora se o Porto ganhar deste método. Porque a verdade é uma. Rodrigo Mora, há 2 anos, decidiu muitos jogos num Porto débil. O ano passado decidiu poucos jogos num Porto muito pujante, ou seja, não conseguiu fazer essa diferença. Não sei se há de mérito do jogador, se há incapacidade do treinador, acho que não é relevante. A verdade é que Porto de Farioli é este, ganha assim, continua a ganhar assim, e é a equipa mais difícil de bater do campeonato. João, 3 jogos, 3 vitórias, 6 golos marcados, 0 golos sofridos, à 4ª jornada, é apenas a 4ª vez que o Porto consegue este feito em toda a história. Estamos a ver uma repetição de 2025-2026? É a sensação que eu tenho tido também. O Porto, isto não parece tanto a 3ª jornada de 26-27, parece a 37ª de 25-26, porque o Porto está rigorosamente igual. Relativamente ao jogo de ontem, podia-se chamar este jogo qualquer coisa como o livro de Farioli, porque olhando para a forma como o Porto costuma gerir os jogos, intensidade do início até ao momento em que se marca o primeiro gol, mas intensidade ontem, perguntavas há pouco, Renato, o que é que foi melhor? Foi a intensidade foi absurda. Eu estava a dizer ao Luís antes de entrar aqui, eu ontem estava cansado, estava no sofá a ver o Porto a bater no muro até que se partisse, e acabou por se partir. Houve ali umas vezes que se partiu, mas não valeu, e depois partiu-se de vez. O Porto cresceu muito nessa intensidade neste jogo com o Aroca. Vêm-se ali a forma como a equipa do Porto está construída, aquilo quase que parece uma frota militar,
temos as motas nas alas, os tanques ao meio, mais as antiaéreas atrás. Portanto, aquilo é uma coisa incrível. E olhando também um bocadinho para aquilo que é o assunto do Mora, já lá vamos certamente, mas eu acho que é um queria bocadinho... guardar um bocadinho mais para a frente, mas mas vocês estão entusiasmados. Estamos porque se calhar, de certa forma também é o assunto quente, mas eu acho que é um bocadinho isso, a forma como o Porto está formatado, objetivamente não tem muita relação com a forma como o Mora joga, e já lá iremos, mas é isso que se vê muito no Porto. É uma equipa muito agressiva fisicamente, que pressiona muito alto, que não deixa respirar, que bate, até que conseguiu partir. Portanto, foi uma ótima vitória. Obviamente, eu hoje venho aqui um bocadinho numa abordagem diferente do Luís. O Luís está a dizer que não tira grandes conclusões em agosto. Eu hoje estou cheio de vontade de ter aqui uma bola de cristal, e relativamente aos 3 grandes, a minha palavra de ordem é sensações, porque eu acho que há sensações fortes esta época relativamente aos 3, e acho que já há conclusões que podemos tirar. Agora ao Porto, relativamente ao jogo, acho que já se disse bastante do que se passou. Agora, acho que o Porto, pela intensidade física que coloca nos jogos, os jogos de Liga dos Campeões a meio da semana vão trazer um teste diferente para o Porto. Daí a minha questão de que não posso fazer conclusões. Mas eu tiro porque a equipa vai ser igual a si própria. Agora, o que vai acontecer depois em termos de resultados, a fisicalidade ditará. Mas e só para eu concluir o meu raciocínio, força. Mas acho que o Porto está a fazer uma coisa interessante, e acho que estes próximos dias vão ser curiosos relativamente a isso, porque acho que os nomes que estão a ser aventados por aí fora relativamente ao que falta do mercado de transferências do Porto também estão muito na linha daquilo que é o plantel de Farioli. Porque tanto quanto tenho ouvido, pode haver aí um sururu de um Nuno Tavares a vir, é um lateral esquerdo altamente físico de vai e vem. Se concretizar, acho que é muito na linha do que se passa. Isso. Sim. Falou-se nos últimos dias em Itália. Salvo erro, ok. 2 milhões de empréstimo e mais uma opção, uma coisa assim do género. parecida, sim. Não ligo mesmo ao mercado. Pronto. Falou-se de Nuno Tavares, fala-se de Santiago Giménez, tanque na frente, tem toda a lógica. Fala-se E, meus agora caros, da Fofana. Era o que eu ia Fofana. dizer, meus caros, é o exemplo acabado. Sair o Mora, é preciso outro médio, vem o Fofana. Maior feito o molde, está feito o molde. exemplo é esse. Tu não ouves, e não acredito que vá existir, uma contratação das características de Rodrigo Mora. É isso. Portanto, não é propriamente um É o jogador... Farioli. Vamos ao tema Rodrigo Moura. Vamos vocês ao estão- tema Não, não, Vamos embora. É melhor matar já. Eu não tenho muito mais a dizer. Eu acho que Farioli tem que estar preparado para quando as coisas não correrem bem, É e isso. obviamente numa época inteira as coisas não vão sempre correr bem, nem o ano passado aconteceu e o Porto fez uma grande época. Farioli vai ser questionado em relação a Rodrigo Mora. Era o que estavas a dizer. Enquanto Farioli ganhar, Claro, ninguém vai a questioná-lo. razão vai estar do lado dele enquanto ele Exatamente. ganhar. É o ganhar, e não é só o ganhar. Porque uma das coisas que se via bem ontem no jogo do Porto, e que se vê de certa forma transversalmente, é o Porto não é uma equipa com magia. Não faz parte do ADN do Porto. Vai chegar o dia em que o Porto ou faz um jogo menos conseguido, ou até empata ou perde, e nesse dia, normalmente em Portugal, o que vai acontecer é o Porto vai perder ou empatar esse jogo, e vai ser um jogo contra um bloco baixo, que o Porto não conseguiu finalmente, lá está, partir. E normalmente nesses jogos o que faz falta é este tipo de jogadores. São os Moras, os Trincões, estava à procura de um exemplo no Benfica, para este ano e agora está a ser esse tipo de jogador, e o Porto neste momento não tem esse jogador. No dia em que isso faltar, aí vão bater à porta do Farioli. Mas até lá, eu acho que é um pouco o que o Luís disse, ele está completamente respaldado pelos resultados. É o campeão em título, as bancadas identificam-se com o Porto. Eu acho que esta equipa é muito o reflexo do que o adepto do Porto gosta de ver numa equipa do Porto. E eu acho que o Farioli está totalmente respaldado. Agora, vai haver um dia em que isso lhe poderá eventualmente bater à porta. Isso pode. Mas eu acho que ele já está a preparar isso também. E ele foi muito inteligente nesta abordagem. Comunicacionalmente foi muito inteligente. Ele não deixou nada por dizer naquelas declarações que fez. Na Não, antevisão e virou o bico ao prego. Ou seja, ele passa de eventualmente se questionar. Porque é assim, vamos lá ver a questão Rodrigo Mora. Rodrigo Mora não se conseguiu entrosar totalmente nas ideias de Farioli. Farioli também não adaptou as suas ideias a pensar em Rodrigo Mora. Está tudo ok, num caso e no outro. Mas ele nunca admite isso. Quem? Farioli. Ele diz sempre que o Rodrigo e que o Gabri eram as duas opções. Mas nós de fora temos essa percepção clara de que o Gabri estava à frente na corrida, e pelo que joga e pela forma como joga o Futebol Clube do Porto, naturalmente. Claro. E a utilização do Rodrigo Mora foi como a utilização de vários outros jogadores na época passada que foram utilizados como segundas linhas nas competições europeias. Não é? Tanto é que ele faz a numeração
de jogos e diz que na Liga Europa jogaram o mesmo, foram titulares o mesmo número de jogos, salvo erro. No campeonato não é? E o campeonato era a prioridade do Porto. Eu ouvi ontem que a diferença é de 400 minutos. Portanto, não é uma coisa assim, uma loucura de utilização. Mas atenção que o Gabri Veiga esteve de fora, teve um ou outro jogo que falhou também lesionado. O Rodrigo também teve um par de jogos. Acho que o Farioli disse que só falharam cada um jogo por lesão. Exato. O Gabri falha em Alvalade, se não me engano. Logo Certo, na terceira na quarta jornada, que é o jornada. Rodrigo, é o titular. Eu acho que há uma questão de contexto também, que também pesou ao Mora. O Rodrigo Mora vinha de uma época, como o Luís falou há pouco, em que é certo que era um Porto débil e muito diferente e com outro treinador, mas era o Rodrigo Mora e mais 10. Ele decidia os jogos todos, era o jogador, a estrelinha, e de repente perdeu o estatuto. E obviamente o jogador também sente isso. E lá está. Se calhar em termos de utilização não se notou assim tanto. 400 minutos não é nada por aí além, objetivamente. Mas sentia-se que o estatuto não estava lá. E a decisão acaba por ser, eu acho que acaba por ser boa para todos, porque eu acho que a SAD do Porto também se calhar precisava desse encaixe. Claramente. Sim, depois é esse para lado. desbloquear estes reforços. Mas ainda em relação ao Rodrigo Mora, como eu disse, os resultados vão ditar se Farioli está certo ou não. Para já está totalmente certo. E a afirmação ou não de Rodrigo Mora também o vai fazer. Há um caso que eu acho que é ótimo para comparar, que é o caso de Bernardo Silva. Bernardo Silva não teve o número de jogos que o Rodrigo Mora teve na equipa principal, não teve de todo o impacto, mas também era visto como um jogador da formação, um talento emergente, um jogador que fazia a diferença nas seleções jovens, no sub-21, etc., mas que nunca conseguiu caber nas escolhas de Jorge Jesus. E Jorge Jesus, naquela altura, também não foi criticado, porque o Benfica ganhava. O Benfica continua a ganhar, portanto ele sai, creio eu, 2014, o Benfica ganha em 2014 e 2015, com Jorge Jesus, depois ganha com Rui Vitória, mas aí já com os jogadores da formação, e isso, mais tarde, é que com a forma como o Bernardo Silva vai crescendo no Mónaco e depois no Manchester City, é que se começa a falar de que o Benfica desperdiçou aquele talento. E eu acho que aqui o tempo eventualmente até pode dizer o Porto desperdiçou este talento, independentemente de ter encaixado 25 ou 50 milhões, não interessa, mas de não ter aproveitado desportivamente o jogador da melhor maneira. Mas nós não sabemos como é que vai ser a carreira do Rodrigo Mora. E se a carreira do Rodrigo Mora for o que muitos de nós, se calhar, acharão de que vai ser um jogador de grande nível, um jogador de seleção nacional, se calhar aí poderá haver algum tipo de lamento. Mas ninguém pode garantir que isso vai acontecer, quer porque pode o jogador não conseguir ter as decisões certas, não ter o contexto certo, não é? E tivemos vários exemplos nos últimos anos, a começar, por exemplo, André Silva não teve os contextos certos também para se fazer o jogador que todos imaginávamos que ia ser, quer também porque pode ter algum infortúnio, uma lesão, etc. É tudo muito volátil. Portanto, nesta altura, eu diria que foi uma ótima decisão para todas as partes. Mas obviamente que Farioli, que foi inteligente a virar aqui a discussão entre se ele foi aproveitado ou se não foi aproveitado para a comunicação social norte-sul e o impacto e a atenção que se dá aos clubes, ele já virou o bico ao prego, já começou a falar já meteu as pessoas a falar de outras coisas. E ainda ontem vi um corte do Maniche a falar e a concordar com isso, portanto já mudou o tema. E nesse aspecto acho que foi inteligente Farioli. Agora, este assunto não acredito que vá morrer totalmente, até porque lá está, o Porto não vai contratar alguém do perfil de Rodrigo Mora. Por isso, o Porto tem um Pietuzewski, que é de facto o maior abre-latas, foi o maior abre-latas da segunda metade da época passada. Vai ter um Fofana, que é um jogador que toda a gente viu o impacto, a importância que ele teve, com o gol ao Sporting, com o gol em Braga, com vários momentos de grande importância, mesmo contra o Famalicão, salvo erro. Exatamente. Mas não vai ter um jogador daquele perfil. Portanto, quando, como o João estava a dizer, houver um dissabor do Porto contra uma equipa de bloco baixo, como aconteceu ano passado contra o Casa Pia, provavelmente isto voltará à tona. Provavelmente, se o Porto não estiver bem, vai haver no seio dos adeptos alguma discussão em relação a falta este tipo de perfil, mas a verdade é uma. Não está na cabeça de Farioli ter um jogador deste perfil para estar na sua estratégia. Eu no final da primeira jornada falava aqui de um Porto que
já devia estar a trabalhar também num plano B, mesmo que o plano A continuasse a ser este. Mas esse plano B, se existir, não é com um jogador com o perfil de Rodrigo Mora. Isto está tudo bem. Farioli, até agora, o tempo tem-lhe dado razão, e o seu Excel também tem-lhe dado razão, sem qualquer dúvida. Mas há uma coisa por dizer, João? Sim, para fechar o assunto, eu acho que o moral da história é mesmo este. Farioli vai ser, relativamente a este assunto, vai-lhe voltar a bater à porta dependendo do que acontecer com os resultados. E há um exemplo histórico giro, para quem tem alguma memória do futebol internacional há uns anos, há um exemplo histórico giro que aconteceu no Barcelona. Muitos recordarão com um rapaz que era o Bojan Krkić. Há 14, 15 anos por aí, o Guardiola na altura foi-lhe muito cobrada a não utilização ou a pouca utilização do Krkić quando ele tinha vindo a subir pela cantera do Barcelona acima e era um autêntico craque. Ele pulverizou os recordes todos que existiam, que eu acho que até eram do Messi na altura. Ele pulverizou os recordes todos de formação e quando chegou à equipa A ele não tinha espaço, porque o Guardiola gostava era do Villa, do Messi obviamente, e do Pedro, salvo erro, que era também quem jogava mais vezes, e o Krkić não tinha espaço. E ele era muito à semelhança do que acontecia com o Mora, era-lhe cobrado permanentemente mais minutos para o Krkić, mais minutos para o Krkić, vamos. Ele não conseguia dá-los e o Krkić acabou por sair, curiosamente, para a Roma também. Portanto, esse paralelo histórico acaba por ser curioso. Esperamos Só que o lá Rodrigo está... não acabe no Stoke City, porque o Krkić, se não me engano, foi lá parar. Mas isto é o giro, porque era o que o Luís estava a dizer. Nós depois não sabemos onde é que vai dar a carreira. Não sabíamos o que ia acontecer com a do Bernardo há 10, 11, 12 anos, quando ele saiu para o Mónaco. Não sabemos o que vai acontecer com a do Rodrigo Mora. Todos podemos vir a arrepender, o Porto pode-se vir a arrepender, o futebol português, do Mora não ter tido uma oportunidade no Porto, ou não. Mas o futebol é isto, o futebol é contexto. E a verdade é que Farioli, como eu disse há pouco, é campeão nacional, tem uma equipa a render, está na frente do campeonato isolado. A jogar à sua imagem. A jogar à sua E imagem. a jogar à imagem dos adeptos também. Ora, aí está. Portanto, eu acho que é a melhor forma de encerrarmos este assunto. Cá estaremos. Falar em Cá adeptos. Entre Bernardo Silva e Fábio Paim há um mundo de distância. E o potencial, Olha, o potencial dos dois é enorme. Atenção a esta frase. Não vamos fazer corte disto, mas atenção a esta frase. Atenção a esta frase. Vamos ver Kiko. se o Bernardo também acaba no Big Brother. Espero que não. O que é que a malta nos disse aí nas redes? Chuta. Ora, nós perguntámos o que é que torna uma equipa tão pragmática, tão difícil de bater, e antes das perguntas queria ir aqui alguns dados só. O Porto não sofreu golos em 24 dos 37 jogos de Farioli até agora na Primeira Liga, Impressionante. que é um registro impressionante. E ontem foi, curiosamente, o segundo jogo com o maior non-penalty expected goals do Porto na era Farioli. Tirando os expected goals, tirando os lances de grande penalidade, o primeiro tinha sido em Vila das Aves o ano passado, que o Porto perdeu quando já era campeão. Por isso foi o jogo, se calhar, a valer, que o Porto registrou mais número de non-penalty expected goals. Segundo os nossos amigos da Goal Point, só recorrer aqui à cábula, este foi o jogo com mais ocasiões flagrantes da Liga até agora, com 10, e 9 foram do Porto, que é um top da Liga até agora. Qual é que foi a do Arouca? Pois não sei. Eu creio que foi um cabeceamento Da primeira parte? do É Barbeiro, capaz. que ele cabeceia sozinho. Mas Eu sei. E é não considerado uma ocasião- flagrante. Pronto, Sim. eu não sei. O critério estará Sim, lá, de é certeza. Sim, olha, passando agora aqui para as perguntas do público, o João Rodrigues diz-nos que é uma defesa sólida, uma rápida reação à perda e uma forma de atacar com um risco zero que permita a uma equipa sem grande poder ofensivo, pelo menos para já, ganhar o jogo sabendo que não vai marcar muito, mas também não vai sofrer. O Nuno Miguel diz que o Porto tem como grande base a sua qualidade defensiva, Diogo Costa, Kibi e Oribe Narek são a base da equipa e de toda a ideia de Farioli. Falta qualidade na definição no ataque, Pietuzewski, Samu ou possivelmente Santiago Jiménez podem ajudar a resolver esse problema de eficácia. O Daniel diz que a intensidade em todos os momentos do jogo, a asfixiar o Arouca até ao primeiro golo, depois disso desce linhas e convida o adversário a subir e a abrir linhas, utiliza o contra-ataque para ser letal e matar o jogo, resultado que peca por escasso face às oportunidades criadas. O Vasco diz-nos que a forma de Farioli convenceu todo o plantel a defender também é divertida, há uma fome de bola quando não tem a bola e a serenidade quando a recupera, com atrasos constantes para recomeçar a construção. Com mais qualidade no ataque, seria uma das melhores equipas do século em Portugal. O João Mata diz que o Porto tem uma riqueza tática muito grande no seu jogo, mas as pessoas não estão preparadas para ter essa conversa. O Porto joga sempre como quer, o que não é tão simples ou fácil quanto possa parecer. A forma como dita o ritmo do jogo ainda será estudada. Nós estamos preparados para ter essa conversa ou nem por isso? Perfeitamente. Eu ontem confesso que isto nem é propriamente a dimensão do jogo que eu mais gosto, mas é realmente uma das mais louváveis do Porto. E ontem, a partir do momento em que o Porto marca o primeiro golo, eu fiquei verdadeiramente impressionado com a facilidade e o conforto que o Porto teve naqueles minutos finais. Está 1-0,
mas está tranquilo. Venham. Bora. Sim, não é? sim, Venham. Sim, E depois tiveram tem a ali capacidade de e lá ser em está transição. com as sabiam, por isso é que eu há pouco estava a falar no livro de Farioli, porque isto é o exemplo acabado de como uma estratégia que é claramente a cara do treinador do Porto é executada do início ao fim na perfeição. O Porto bateu, marcou, veio para trás, esperou, eles subiram, o Arouca há ali uma janela de 5 minutos, 10 minutos em que o Arouca parecia estar a querer acreditar e enganaram-nos e com o veneno fizeram o 2-0. Portanto, foi o livro de Farioli na perfeição. O acreditar baseou-se em ter bola, não é? Porque na verdade o Mas Arouca nunca não sentiu- entrou, é isso, não entrou é na isso. área. Há uma falsa sensação no que o adversário tem de... É o tal conforto. Estamos por cima, É temos, o tal temos conforto. bola, mas Por depois vai exemplo, dar, o eles Porto contra tem que o estar confortável. Alverca, eu acho que o Porto foi muito mais tremido defensivamente, Porto muito assustou-se mais com o Alverca, permeável, sim. Sim. porque o Alverca várias vezes com muito espaço e aqui não. E é o tipo de jogadores que o Alverca tinha também, o Chiquinho, são jogadores diferentes que Sim, conseguiam Figueiredo. causar ali outro tipo de pânico. O Arouca tem uma boa equipa, tem bons jogadores. Eu gostei muito de ver o Fukui ontem, outra vez. É um ótimo jogador, mas falta ali... Também não tem aquela vertigem para poder enganar o Porto, por assim dizer. Mas esse conforto, para mim, foi muito impressionante ontem. Estou preparado para ter essa conversa, portanto, para mim, Mas é isso. vamos olhar ao Porto, ao Rio Ave Porto, por exemplo, e o Rio Ave tem muitos momentos, largos minutos com bola, o Diogo Nascimento a destrocar no meio campo. Dá a sensação que o Rio Ave está a crescer. Vais haver oportunidades, só aquele cabeceamento que o Diogo faz uma defesa espetacular, mas não há mais oportunidades nenhumas do Rio Ave. Uma coisa impressionante. É verdade. Não olhes para mim. Esse foi o meu fim de semana desligado. Eu não Esse ainda estava não de vi esse férias. jogo, não vi o Sporting Vitória e não vi o Casa Pia Benfica. Não vi, Perdeste não... poucos golos. Perdi. É verdade, Poucos perdeste golos. poucos golos. Exato. Não, mas uma das principais críticas que é feita ainda a este Futebol Clube do Porto e que se falou muito aqui nas redes é a falta de conseguir desmontar o bloco em organização ofensiva. Esta parece-me clara que é a altura em que o Porto peca mais. Vocês acham que isso em alguns momentos vai fazer falta ou que o Porto vai conseguir sempre, como tu estavas a dizer, bater, fazer eventualmente um golo e depois resguardar-se? Eu acho que o Porto... Desculpa. Força, avança. Só dizer, o Porto tem, enquanto tiver pulmão físico, enquanto não tiver Era aí que eu a ia. densidade de jogos, o Porto tem energia, força suficiente para estar a massacrar sem ser um massacrar de grande criatividade, mas também sendo justo. Eu ontem estava a ver o jogo, na primeira parte passei o tempo a pensar, o William Gomes continua a ser um jogador muito abaixo do potencial que eu acho que ele tem. Mas mais inteligente ontem. Mas a segunda parte dele é muito É isso. melhor. É muito melhor. Aliás, eu acho que ele até... O primeiro golo é ele que recupera. Sim, ele mete a bola na cabeça do PP, quando o PP cabeceia à trave, ele tem a ação no primeiro, é ele É ele que que dá? recupera e é ele que faz o passe depois. Não, quem faz o passo depois é o PP. Ele tem sempre qualquer coisa não, para tirar da o cartola. PP faz o passe no segundo. No segundo, sim. Exato. Ele tem sempre qualquer coisa para tirar da cartola. Eu acho que é também um bocadinho por isso que o Sim. Farioli lhe dá tanto tempo. Os jogadores, atenção, não me interpretem mal, e os jogadores não têm nada a ver, mas ele faz muito lembrar o Pote nessa medida, porque o Pote também, eu acho que o Rui Borges e também o Ruben Amorim, na altura do Ruben Amorim, o Pote rendia de forma mais consistente, mas o Pote vai sempre ficando muito em campo, porque a qualquer altura pode acontecer alguma coisa. Eu acho que por acaso E o William o Gomes- pote do Farioli é o PP. Sim, mas o PP é mais Em termos constante, de- mas eu acho que o é PP é um é mais jogador constante. taticamente é muito importante para o Farioli. Mas o Pote tu vais não é esse primeiro. jogador. Eu estou a falar Sim, do, eu estou a falar do fator cartola. Não é Estás a perceber? comparável futbolisticamente, mas o PP, tu vais primeiro os números de um extremo e é muito curto, mas o Farioli não abdica dele nem por nada. Não. Mais ou menos. Não abdica dele também porque não havia Não há Pietuszewski. Pietuszewski. Porque senão eu acho que... Mas ele publicamente já veio Mas eu várias acho que aí vezes o William defender- Gomes é que, defender o PP. é que seria o jogador sacrificado. Não seria o PP. O PP Exato. é o jogador que taticamente ajuda mais a equipa, mas não é de E tem todo outro um jogador estatuto, outra vistoso. maturidade. O PP Exato. eu acho que o PP é mais jogador. Mas o PP, lá está, pode ser tão importante para Farioli como era Pote para Ruben Amorim por causa da identidade da equipa. Porque a Exato. identidade do Porto precisa de uma leitura tática que PP tem e de um posicionamento que PP tem, enquanto que a criatividade de Ruben Amorim precisa de um Pote para sacar um coelho da cartola. PP não é esse jogador. Não... Sim. Já foi bem mais do que é agora. Mas atenção, dizer uma coisa. Por mais que eu ontem vi um Gabri Veiga melhor, tenho visto um Gabri Veiga melhor este ano, está-se outra vez a ver Borja Sainz a sair dos escombros.
Mas o Porto precisa urgentemente de reforços. Precisa de fechar 3, 4 reforços. É isso, queria ir ao tema marcado. Precisa podemos claramente, abri-lo já. porque Sim. tu olhas para o banco e é um Porto que não tem jogadores alusionados, tirando o Samu, obviamente. E o Pietuzewski. E o Pietuzewski. Mas olhas para o banco e é um Porto débil, é um Porto que precisa claramente de soluções. Não é? Sim, ontem se precisasse de mexer no jogo tinha Denis Gul e Borja Sainz. No fundo, Uhum. Exatamente. que é curto. É muito curto. Mas lá está, foi o que falámos há pouco. Aparentemente está a fazer por isso e há coisas que estão para se fechar. E Sim. todas elas, pelo menos o que tenho ouvido, fazem-me sentido. E a equipa está a ganhar ainda sem esses reforços. Isso é ótimo. O que é mais urgente para o Porto neste momento? Se queremos upgrade, lateral esquerdo. Eu acho. Se queremos profundidade, Fofana, está certo. Excelente. Se queres golo, Se queres um gol, ponta de lança. o ponta de lança. Ou Mas seja, eu diria- lateral, um médio e um ponta de lança. Esses são os três que faltam. Eu diria que, se formos pela ordem, eu acho que o lateral esquerdo faz mais falta, o ponta de lança a seguir e depois a questão do médio. Mas acho que o Porto está a pensar bem. O Porto está a atacar nos sítios certos e são jogadores de uma craveira. Acho que é muito inteligente, porque são jogadores que não são para fazer um upgrade absoluto e grande e que se sinta muito à equipa, mas é tudo na linha da profundidade. A equipa vai estar muito mais profunda com estes 13 jogadores que se falam. A equipa vai estar muito mais profunda. Eu não sei se depois há planos do Denis Gul sair, se não. Falou-se nos últimos meses que isso podia acontecer. Mas mais à frente voltará o Samu. Portanto, eu acho que o Porto está a montar muito bem o plantel. E agora é uma questão de esperar o embate que a Champions vai representar. Uhum. Com o Santiago, hipoteticamente, com Santiago Jiménez, Fofana e Sousa ou Nuno Tavares, os laterais esquerdos que se têm falado, Porto volta a ser o favorito? Eu acho que o Porto já é favorito ao campeonato. Sim. Claramente. O campeão, normalmente, a não ser que comece... Mas vocês apoiam essa lógica mal. de o campeão é favorito? Não. Eu não apoio. Não essa forçosamente, lógica. sim. Não apoio. Não Eu acho é que a identidade que o ano passado deu tantos frutos e este ano está a manter-se ou a adensar-se, a intensificar-se ou a aprimorar-se até. Por isso acho que o Porto é o que eu disse há pouco. O Porto é a equipa mais difícil de bater. O Porto nunca vai ser a equipa que vai golear mais. Nunca. Mas vai ser a equipa mais difícil de bater. Uhum. Por causa... Havia um leitor, um ouvinte que escrevia a questão de Diogo Costa e dos dois centrais, por exemplo. Mas é muito mais do que isso. Acho que tem a ver com o lado estratégico que é muito bem definido e que há pouco estávamos aqui a falar o toque a reunir tão fácil que é da equipa volta atrás. Não há desagrado nas bancadas e também isso é muito importante porque às vezes isso intranquiliza. Não acredito que Farioli fosse deixar de o fazer porque a bancada ia estar mais insatisfeita. Com o Alverca houve alguns assobios, mas agora não se Mas sente. com o Alverca eu acho que era porque havia uma sensação de que a equipa podia ter feito um jogo muito mais confortável que o que fez. E sentiu-se ali um bocado nas bancadas aquela coisa de mas porque é que hoje não estamos a defender como costumamos defender? Acredito que tenha sido isso que os adeptos sentiram um bocado na bancada, porque o Alverca objetivamente teve ali um conjunto de oportunidades que... Não, eu acho que aí Quem foi estava mais, a ver o foi jogo mais em porque casa... a equipa adormeceu Sim, muito sim, mais tempo. também. E No jogo da apresentação ontem... com o Aston Villa também houve alguns assobios naquela parte Hum. do jogo que o Porto estava mais com bola, mas ontem viu-se um dragão como não se tem visto, a puxar a equipa para a frente Sim. e a catapultar a equipa para um nível diferente. E depois há uma coisa, que é os 2 golos anulados, e eu não estou Sim. a falar de se são bem ou mal, até diria que tenho mais dúvidas no do Alberto, mas assim, há o contacto, é ao mesmo tempo que o guarda-redes vai buscar a bola, o fora de jogo do André Silva também tem toda a lógica, mas esses momentos catapultam muito mais do que coisas que eu continuo a não perceber porque é que acontecem, que é o speaker acaba uma substituição e começa a gritar pelo estádio, porque aquilo, além de ser... E dá multa. Além de dar multa, Eles pagam. não traz nada. Não é aquilo que faz o estádio transfigurar-se. Agora um golo anulado, garantido. Isso sim. Aí o estádio muda. É começar a anular golos para aumentar Claro, o ambiente em e Portugal. ainda poupas dinheiro para comprares um lateral esquerdo. Olhem, para fechar aqui o tema Futebol Clube do Porto, queria só lançar-vos esta questão. Vocês sentem que este Futebol Clube do Porto, este Futebol Clube do Porto de Farioli a jogar desta forma e que se bate tão bem com o Benfica e com o Sporting, se vai dar bem na Europa? Parece que é esse o contexto certo. Nem quero entrar muito aqui na questão de gerir tempos, gerir minutos, capacidade física, mas parece-vos que é na Europa que um Porto com capacidade de se resguardar e sair em transição se vai sair melhor ou se vai sair bem?
Eu acho que o Porto, a forma como o Porto pressiona e a intensidade física que coloca nos jogos, eu não vejo todos os jogos que se andam por aí a passar, mas vou vendo jogos em Inglaterra e tudo mais, e o Porto parece ter o perfil de uma equipa inglesa, por assim dizer. Ou seja, eu acredito que esse capítulo do jogo não vai ser muito fácil de igualar por qualquer equipa na Europa. A questão é que isso não é tudo. De repente o Porto também se vai ver confrontado com outro tipo de ameaças, e acho que isso vai ser um ponto que só quando acontecer é que vamos poder analisar. A minha questão de fundo relativamente a isso, eu já a mencionei há pouco, é mesmo o capítulo físico. O Porto, é certo que o Porto tem essa capacidade, vai conseguir fazê-lo 2 vezes por semana, numa base regular. É que o Porto vem de um contexto... Sem rodar 8 ou 9 Era isso que eu ia dizer. É o Porto vem de um contexto na época passada em que no campeonato ao domingo nós sentávamos no sofá ou no estádio, onde fosse, e quando víamos os jogos do Porto, o Porto fisicamente estava sempre no red, não é? Porquê? Porque depois à quinta-feira rodavam-se 6, 7 jogadores, às vezes até mais, e os índices físicos estavam sempre altos. Agora na Champions, eu não acredito que o Farioli vá fazer um jogo com o PSG, se calhar o PSG ao Porto, e desata a colocar o Eustáquio e tudo mais, ou o Moura e assim por aí fora. Portanto, ou que depois o coloque no campeonato e que a equipa rende igual. Exatamente. Portanto, eu acho que essa vai ser a grande incógnita. Agora, confesso que vejo com alguma dificuldade o Porto em algum momento, quando o nível agora subir na Champions, o Porto vai ter que colocar mais qualquer coisa ofensivamente no jogo, porque senão também vai ser difícil enganar estas equipas de calibre mais alto, que também, sobretudo as equipas de Premier League e tudo mais, e as alemãs também, que são equipas também com muita intensidade física e com muita qualidade nas defesas e no meio campo. Portanto, acho que vai ser um desafio interessante de ver para o Porto. Acho que é muito difícil de... Luís, eu acho que o grande desafio para o Porto, discordando aqui do João, é muito mais o aspecto defensivo, porque vão aparecer os jogadores de outra craveira, de outro nível, e acho que o Porto não vai conseguir ter a solidez que tem. Agora, o ano passado, por exemplo, apanhou uma equipa que não olhamos para o Stuttgart e achamos que é uma equipa de topo, não é, claro, mas o Stuttgart é uma grande equipa. Sim, é uma das bases da seleção alemã, e o Stuttgart colocou muitas debilidades defensivas que o setor defensivo tem do Porto, perante equipas mais capacidade, contra jogadores de grande nível, bons avançados, Denis Undav, Loveling, Furitz, enfim, muitos grandes jogadores que o Stuttgart tem, mas depois havia lá um Diogo Costa, e o Diogo Costa, eu lembro-me sempre da época que ele defende 3 penaltis na fase de grupos da Liga dos Campeões, e acho que é se calhar a prova de eleição de Diogo Costa. Portanto, nesse capítulo é mais um momento para Diogo Costa brilhar. Vai ter muito mais trabalho do que nos jogos de campeonato, seguramente. Isso, certeza absoluta. Nenhuma tática é à prova de bala, não é? Quer dizer, o futebol já nos ensinou isso várias vezes, mas o Porto no ano passado também, o futebol ofensivo do Sporting no ano passado era muito elogiado, com o jogo interior, com a magia de um jogador como o Trincão, como era o Pote, o Soares, tudo mais, e quem se lembrar dos jogos que o Sporting fez com o Porto no ano passado, esses jogadores de alta qualidade, grande dinâmica ofensiva, etc, e o Porto conseguia naturalizar o Sporting. Portanto, não há táticas à prova de bala, e de certeza que o Porto vai ser posto à prova. Agora, vamos ter que esperar para ver. Não há outra hipótese. Vamos fechar esta tese azul e branca que já vai longa. Vou-vos pedir aqui para olharmos só um bocadinho para o Sporting. O Sporting voltou a vencer 3-1 em casa contra o Alverca. João, foi uma exibição suficientemente boa para dissipar as dúvidas que havia aqui um bocadinho à volta de o Sporting não consegue gerir vantagens? O que é que sentiste? Eu acho que o problema do Sporting por estes dias não é só a questão da gestão das vantagens. Eu acho que lá está, como eu estava a dizer um bocadinho no início do programa, eu hoje vou-me aqui atrever e vou lançar um bocadinho uma bola de cristal, vou olhar para uma bola de cristal que eu para nós isso é bom. Que eu estou a fingir que tenho aqui. Isto pode tudo envelhecer pessimamente, mas ao menos vai dar uns cortes e uns vídeos interessantes. Eu acho que há sensações que estão a passar para o lado de cá, de quem vê futebol há muitos anos. E eu acho que o Benfica e o Porto estão a passar claramente um tipo de sensações mais de um ângulo positivo. O Sporting, eu não quero usar a palavra negativo, mas estavas a falar de dúvidas, e eu sinto que no Sporting há muitas. E ao mesmo tempo. E eu não sei de que forma é que o Sporting se vai conseguir livrar delas. Eu acho que só o calendário é que vai conseguir ajudar, se o Sporting for conseguindo passar as várias etapas que vão aparecer, e já este fim de semana não vai ser fácil. O Sporting tem vários equívocos ao longo de desconfortos, por assim dizer, que têm aparecido ao longo das últimas semanas. E eu acho que com o Alverca alguns voltaram a aparecer, outros não apareceram tanto, mas se nós formos elencar, é muita coisa. Se nós começarmos de trás para a frente,
Há dúvidas relativamente à baliza. O Rui Silva não tem estado num momento bom. Eu confesso que este golo dei por mim a pensar, não sei até que ponto é que o Rui Silva não podia ter feito mais qualquer coisa outra vez. Portanto, a questão do guarda-redes mantém-se. Os centrais, problemas nas 2 primeiras jornadas. Mas vem já aí um guarda-redes, supostamente. Duvido que seja para tirar lugar ao Rui Silva. Segundo consta, é porque o João Virgínia vai sair. Mas centrais, Quaresma e Houve Inácio... esta mini revolução aqui de Rui Borges nos centrais. É isso. Isso também Parece isso, que não fica por aqui, não é? Fala-se do Inácio para o Barcelona. Ontem acho que depois O foi Varandas desmentido ao longo do veio dia. desmentir, Ah, foi? veio- Exato. Não vou tanto à questão da revolução, vou mesmo à forma como a equipa se comporta em campo. Portanto, centrais, começaram 2, as coisas não correram muito bem, trocou agora os centrais o Rui Borges. Mais uma dúvida, é esta a dupla, não é esta a dupla? Passamos para o meio campo, é ali que o Doumbia deve jogar? O Sporting parece ainda, viciado é uma palavra depreciativa, não é isso que eu quero dizer, o Sporting parece ainda mecanizado para usar um Morita. O Doumbia não é o Morita. O Doumbia é um cavalo selvagem, é um jogador que precisa de espaço, que usa muito o físico, que gosta de pressionar em cima. E nota-se, talvez também pela irreverência dele, que ele quando pressiona demasiado em cima, às vezes desposiciona-se e deixa o Altimira sozinho. Dúvidas no meio campo. Onde é que jogas a Lazar? Joga a 10? Joga à esquerda? Joga à direita? Flávio é para ser titular ou não é para ser titular? Soares, que telenovela colombiana dúvida. neste caso. Que telenovela colombiana. O Luís já irá à intervenção do presidente do Sporting daqui a pouco, iremos todos, mas continuo a achar que esta história do Luís Soares não está bem contada, mesmo com o que foi dito ontem por Frederico Varandas. Já podia ter havido, se calhar, uma assunção de compromisso por parte do jogador, uma intervenção pública qualquer. Há ali qualquer coisa que não está bem. E apesar das declarações do Varandas, é certo que o Soares não aplaude os adeptos no final do jogo. Deixa sempre aquela incógnita. Estas coisas sentem-se. Bastava aquele aplauso e resolvia ali o não se assunto. lhe vê um sorriso. Não, há ali coisas que não estão bem. Vamos saltar para fora do 11. Pote e Bragança. Saem? Não saem? Se estão, porque é que não jogam? Vamos olhar para o treinador. Eu vou ser muito direto relativamente a isto. O Rui Borges não tem... Há bocado falávamos da bancada do Porto. O Rui Borges está numa fase em que a bancada não está com o Rui Borges. Tudo isto está envolto num timing que foi um pouco estranho da renovação na altura, porque eu acho que o presidente do Sporting, de certo, confia em Rui Borges, mas contou se calhar um bocadinho que a taça ia ser ganha. E a verdade é que as ondas de choque da perda da taça colocaram o Rui Borges a entrar na época em gelo fino. Portanto, são estas dúvidas todas ao mesmo tempo que pairam no Sporting e obviamente foram agudizadas, amainaram um bocadinho com uma pré-época boa, o empate na Amadora pôs as feridas todas abertas e incandescentes, e agora o que eu sinto que o Sporting vai passar é que a cada jogo vai ser um teste. Só se pode construir sobre vitórias e se calhar só se põe esta tempestade para trás das costas num dia que chegue um jogo com o Porto ou com o Benfica e o Sporting consiga acabar com essa malapata que o Rui Borges tem de ter que ganhar um jogo grande no campeonato. Portanto, foi uma exibição outra vez meio cinzenta, a primeira parte muito aos trambolhões, o Sporting parece ainda não ter a identidade definida, foi marcando os golos, no primeiro minuto acalmou-se logo o estádio, mas depois lá aparece o gol sofrido e fica ali tudo outra vez meio turvo. É um pouco isto que se passa com o Sporting. A minha bola de cristal, o meu vaticínio é que acho que é muito difícil, não vaticino uma época à la Silas, Rezé e Bolazi, mas acho que o Sporting vai ter uma época dura e sinto que o abismo está muito perto e uma época positiva vai ser difícil de construir. Vamos ver o que é que lá vem, mas acho que vai ser uma época difícil para o Sporting. Luís, não te vou perguntar sobre o jogo, mas aqui sobre estas dúvidas todas em torno do Sporting, percebes de onde é que vem também um bocadinho por esta revolução que o Sporting fez para esta temporada? Sim, começam a surgir algumas luzes das razões para isto, independentemente da legalidade ou não, ou da veracidade ou não, mas começa a haver demasiado fumo à volta do Sporting para não se pensar que está alguma coisa a arder. E eu, olhando para as declarações de Frederico Varandas ontem, há coisas em que eu acho que ele esteve muito bem, há coisas em que eu acho que ele não conseguiu descalçar, desde logo a questão Soares. Portanto, ele diz que... Ele diz bem que dos rivais qualquer um quererá que o Soares saia. Isso eu entendo. E nesse departamento tem toda a razão. Tem toda a razão, como é lógico. Mas depois a questão
da equipa toda a abraçá-lo, eu não senti isso. Então, é verdade, foram cumprimentar, não senti a equipa toda a abraçá-lo, não senti ali uma união por aí além. Portanto, acho que ainda é uma história que vai demorar, ficando Soares, como disse o Presidente, acho que ainda vai demorar algum tempo a sarar esta ferida, e ela só se vai sarar, é um bocadinho como a história do Farioli, só se vai sarar com golos, neste caso. Quando ele marcar, as pessoas vão se esquecendo um bocadinho desta novela, ou vão, enfim, vão fazendo vista grossa a esta novela. Ninguém se vai esquecer, e portanto, gato escaldado de água tem medo, e eu acho que os adeptos vão estar sempre um bocadinho de pé atrás em relação a Luís Soares. Depois a questão dos áudios, muito difícil também de sair disto. Acho que aí o Presidente do Sporting também... Tu estiveste naquele jantar? Com a Já- Angelina Jolie e a Cindy Não, Crawford? Já viram? Já não, fotos? Não, mas para a próxima convidem. Eu falo com a minha mulher, acho que ela não se importa que eu vá, é só um jantar. Mas eu ia dizer, Desculpa, ia dizer outra distraí-te do coisa. raciocínio. Mas neste caso, ele depois traz um exemplo, que é um exemplo que eu fico a pensar, ok, eu acho que me lembro quando é que foi a questão do Yulman. Foi num jogo em que depois o Rui Borges disse, o Yulman pediu para não jogar, não estava em condições, sentia foi um verdadeiro condições. capitão, e por isso Se não me engano, foi alguns em janeiro. acho que foi, Foi com o mesmo, Aves, foi mesmo antes do fim do eventualmente. mercado Sporting Nacional, acho eu. Acho que foi o jogo. Pronto, exato. E, ok, então afinal não foi nada disso. Não é? Afinal, o jogador Afinal, houve foi alguma afastado. Não, o presidente do Sporting disse, ele foi afastado por um comportamento menos profissional. E depois diz o presidente, e não ouvi ninguém a assobiá-lo no jogo assim. Pois não soube. Ou não veio cá para fora. Exato. Portanto, mérito do Sporting conseguiu abafar esse caso. Agora, pronto, se calhar da próxima vez, quando ouvirmos uma justificação de que não, o jogador pediu para não jogar, porque não estava em pleno, e que grande profissional ele é, se calhar vamos pensar duas vezes se isto é verdade ou não. Por fim, eu acho que Frederico Varandas tem duas coisas em que está muito bem. Ao dar o murro da mesa, ao falar da questão do mercado, ao puxar o assunto de Palhinha, acho que ele lidou muito bem com esse assunto, explicando que o Sporting não vai gastar muitos milhões num jogador de 31 anos. Aqui também é aquela questão de ver o que é que o tempo depois demonstra. Olhamos para um caso que não foi há muitos anos, do João Mário, que acabou por ir para o Benfica, e que houve alturas em que pareceu uma boa, logo no início, não é? Pareceu uma boa decisão, porque o Sporting foi campeão. Depois João Mário foi muito importante no título do Benfica de Schmidt. Portanto, isto o tempo é que também vai ditar se foi uma boa decisão ou não por parte do Benfica, a confirmar-se esse negócio. Atenção, mas tem que se lhe fazer justiça ao Frederico Varandas. Ele não foi nada, ele não julgou. Não, ele não é julgou. muito, ele é muito claro em dizer, é uma questão de estratégia. Ele até diz, salvo erro, não vou dizer que é certo ou errado. Ou seja, Sim. é só uma estratégia. Por isso é que eu digo, eu acho que ele esteve bem nesse Sim, capítulo, sim. e esteve bem, sobretudo, naquilo que eu dizia aqui há 2 semanas, que é Frederico Varandas é o elemento-chave em relação à estabilidade de Rui Borges. É ele que tem que vir defender, é ele que tem que vir suportar perante os adeptos, e eu acho que isto tem que ser mais visível em momentos de dissabor e não após 2 vitórias, mas foram 2 vitórias que não deixaram de ter contestação, alguma contestação ou algum desconforto por parte dos adeptos em relação sobretudo o jogo, no final do jogo contra o Vitória, porque, como te disse, eu não ouvi o jogo, mas percebi que no fim houve muito burburinho, ouvi o nosso ataque rápido na última semana. E por isso Frederico Varandas é o elemento fundamental para suportar Rui Borges, porque eu acho que a maior parte dos adeptos do Sporting, nesta altura, acha que Rui Borges não é o treinador certo. A malta está farta de canja, não é? Mas eu sinceramente, percebo, mas eu sinceramente acho que não pode haver uma conclusão, depois de uma revolução destas, que pelos vistos ainda está em andamento, não pode haver nenhuma conclusão em agosto. O plantel está a ser construído numa equipa que tem 7 pontos em 9 possíveis, e a equipa ainda se está a fazer. Há muitas dúvidas, o João estava aqui a falar, a questão dos centrais, a questão no meio campo, a questão de quem é que joga aonde na frente. Há muitas dúvidas à volta deste Sporting, mas há muita matéria-prima para Rui Borges trabalhar. Agora, Rui Borges não pode ser condenado, a meu ver, ao fim de um mês de época. Tem que haver aqui um espaço maior, claro que se o Sporting, entretanto, for eliminado de várias competições,
há que pensar no futuro. Mas nesta altura o Sporting está em tudo e ainda não começou quase nada. Portanto, é ainda muito precoce para se tirar conclusões de uma revolução destas para um treinador que renovou na primavera. Mas É muito eu bom acho para que temos terminar. que separar as duas coisas. Uma coisa é a renovação e a decisão estratégica por parte da administração de renovar com o Rui Borges. É notório que há ali uma crença no treinador e a direção não pode ser julgada por isto. Aliás, Frederico Varandas tem demonstrado que mantém-se ali. É firme, exatamente, e mantém-se. Agora, não podemos ignorar aquilo que é a sensação que vem das bancadas. Eu estava a dizer na brincadeira, a malta está farta de canja. Os sportinguistas eu não sinto que estejam já fartos, mas o gelo fino existe. Percebe-se a questão da revolução, percebe-se que é uma equipa nova, tudo mais. Mas se o Sporting empatar agora com o Rio Ave, vamos estar aqui a falar que tem mesmo que se dar mais tempo. Eu acho que não há mais tempo. Há pouco falávamos da Mas questão tu dirias que se o Sporting empatar com o Rio Ave, tem que se eu não acho pensar que na tem que saída se- eu do não Rui acho que tem que Borges? se mudar. Acho é que começa gradualmente a instalar-se uma ligeira guerra civil, porque falávamos há pouco daquilo que se passava com o Porto. O Porto, 37ª jornada de 25-26. A alma não se renovou, mas é uma alma ganhadora. O Porto vinha de uma época em que venceu e está tudo bem. O Sporting acaba a época de 25-26 com um resultado histórico pela negativa. E a sensação que fica é que a época começou, mas essa alma também não se renovou. Ou seja, o Sporting parece que ainda está um pouco em 25-26. E se de repente depois de um Porque o empate... primeiro jogo foi um empate. A questão é essa, é que depois de um empate na Amadora, se o Sporting de repente se vê a 4 pontos do Porto, ou do primeiro lugar, mas pronto, é para o Porto neste momento que o Sporting tem que olhar. Sendo que daqui a umas semanas, que não é assim tão longe porque isto passa a correr, o Sporting até vai ao Dragão, isto pode agudizar-se muito rapidamente. Portanto, Não é Porto-Benfica. não, sim, mas o primeiro clássico do Sporting é um no Porto Sporting. Dragão. É um Ok, Porto Sporting. ok. O primeiro Sim, mas primeiro há Porto Benfica. Sim, Ainda sim. falta É isso, Porto é isso, Benfica, é isso. certo. Agora, eu também não quero ser apocalíptico. Lá está, eu acho que o Sporting tem que se ir construindo e as vitórias vão mudar isso. O Sporting tem conclusões boas para tirar do jogo de sábado. Eu acho que a entrada do Bá, apesar de algumas dificuldades na construção, nota-se que há ali o regresso de um perfil físico muito parecido com o Diomande. Há ali 3-4, sobretudo na primeira parte, há ali 3-4 momentos em que se vê o homem do Alverca a receber a bola no meio campo ofensivo de costas e está logo lá o Bá a dar aquela pancada nas costas e a antecipar-se. É um jogador muito físico, que defensivamente vai trazer muito ao Sporting e eu acho que vai pegar destaque na defesa. Eu acho que o Altimira é uma boa notícia, é notório que está ali um bom jogador. Não, obviamente o Yulman tinha ali um fator de entrosamento e de liderança, tudo mais, que o Altimira ainda não terá, mas está ali matéria-prima para fazer o Sporting crescer muito naquela posição. E eu acho que a melhor notícia que vem aí para o Sporting é o dia 3 de setembro. O mercado vai fechar. 4 de setembro. O mercado vai fechar. O Sporting também está muito envolto nesta névoa. Isto já aconteceu antes, já aconteceu no passado, e acho que na altura até Frederico Varandas disse isso, que é isso quando o mercado fecha, a malta foca-se outra vez no futebol. Eu acho que isso vai acontecer um pouco com o Sporting, porque é, o Geni sai, o Geni não sai, ontem foi o Inácio, o Soares, vem o Fabrício Romano dizer que o Barcelona quer o Soares, depois afinal não. Isto tem que mexer com a cabeça dos jogadores, não é impossível, nem mais em ano de revolução, em que todos os jogadores que lá estão dentro sentem que poderá acontecer para eles. Mas a questão mais o Pote, mais o Bragança. A questão Dia do 4 mercado, eu percebo, mas a questão do mercado aqui tem mais a ver com as saídas, porque o Sporting, nesta revolução, o Sporting mostra uma saúde financeira que os outros dois não mostram. Sim. Uma capacidade de chegar, comprou salto logo positivo. muito cedo Sim, isso é importante, com um saldo muito positivo. Sim, sim. Mas consegue isso. Nós ainda há pouco estávamos aqui a falar do Porto, podemos falar da questão do Benfica, que já conseguiu finalmente o seu terceiro central, mas ainda tem aqui algumas lacunas a preencher. O João Palhinha ainda não está fechado também. E o Sporting é claramente o que aparentemente tem maior pujança para chegar, ver, contratar e jogadores com qualidade. Agora a questão é depois encaixar as peças, e eu acho que isso ainda demora algum tempo. O Mas Sporting começou o mercado logo assim. O Lazar é quanto? 30? Toma. Sim, antes do Mundial, resolveu o logo. Sporting começou a bater um recorde Sim. de transferências internas. Olha, eu ia-vos pedir para me darem aqui uma boquinha curtinha sobre o Benfica, mas vocês esticaram sobre o Sporting, por isso acho que vamos abdicar. Vamos até... Vocês escolhem Espanha ou Itália? Mourinho ou Amorim? Por onde é que querem começar? Podemos começar por Itália. Deixamos o melhor para o fim, o melhor no sentido de Mais mediático. mais mediático. José Mourinho e Real Madrid e Vinícius. Não é? O que é que sentiste de Ruben Amorim? Estreia a vencer no Calcio.
Fiquei surpreendido com o Rabiot ficar no banco, não fiquei surpreendido de ele ter sido vital para desbloquear o jogo, uma assistência e um golo. Admito que só vi depois os highlights, estava mais atento ao Porto, mas não me surpreende este começo. Era num campo complicado, o Torino normalmente é uma equipa que se bate bem. Histórico, não é? O Milan, por norma, não começa bem os campeonatos também. O ano passado, se não me engano, perdeu em casa com a Cremonese logo na primeira jornada. Por isso, um ótimo começo, mas, enfim, ainda vale muito pouco. Próximo jogo, ora bem, estou aqui a ver. Próximo jogo é com o Veneza. Portanto, um arranque que pode ser aqui uma boa injeção para o Ruben Amorim. Eu acho que fez-lhe bem também ganhar ao United. Sim, aquela vingança. Fez-lhe bastante bem. Depois ainda mandou um bombo com os jornalistas, saiu por cima. E fez-lhe muito bem o City ganhar ao United também. Tal e qual. Portanto, há aqui coisas que não têm nada a ver com o Milan, que são ótimas, astros, não é? ótimas para Ruben Amorim voltar a ganhar confiança. Não sei se ele perdeu alguma, mas acredito também não tenha saído assim tão confiante depois da passagem por Old Trafford. Enfim, ainda quero ver mais alguma coisinha para depois tirar algumas conclusões. O Milan é um clube que eu, por norma, gosto muito de ver. É o clube que eu mais simpatizo em Itália. Por isso, não me vai custar nada ver jogos para depois apreciar aqui com o maior detalhe Ruben Amorim, mas começar bem é sempre ótimo, sobretudo em Itália. Em Itália está a acontecer uma coisa, que é, não tanto o ano passado, mas há 2 anos, salvo erro, praticamente todos os treinadores italianos, treinadores italianos que conseguiram conquistas. Houve o Inzaghi, que fez boas campanhas no Inter, que levou a equipa à final da Champions. Houve o Conte. Não, eu queria falar o que agora está na Roma, o da Atalanta, Gasperini. o Gasperini, que sim. ganhou a Liga Europa com a Atalanta, contra todas as probabilidades, porque na altura Era a equipa do Xabi Alonso. era o Bayer Leverkusen, Exatamente. visto como, claro, favorito a ganhar aquilo, e levou 3. E que não tinha perdido nenhum jogo na época. Exatamente. Exato. E ainda o Vincenzo italiano, que foi a 2 finais, salvo erro, da Conference com a Fiorentina. E por isso o treinador italiano está muito na moda. E... Só não está na moda para a seleção. Sim, isso é verdade. São outros 500. Mas os próprios Paulo Fonseca e Sérgio Conceição sentiram isso muito na pele. Quando foram para lá eram vistos como o treinador estrangeiro. Não sei se havia mais um ou outro, mas era coisa rara. Porque o treinador italiano está com um grande nível, a nível interno e a nível internacional. E por isso é bom para Ruben Amorim começar bem. É bom para Ruben Amorim começar já a falar italiano, e ele tem isso. Ele responde a 10 perguntas em inglês, depois responde em italiano. Na que era mais polémica. Exatamente. Muito e por inteligente, isso, muito inteligente Ruben Amorim. Ruben Amorim a ser Ruben Amorim. Estou com muita expectativa de perceber como é que ele vai levantar este gigante, porque eu acho que o Milan, últimos 15 anos, é uma vez campeão com o Pioli, e é muito pouco para o ainda segundo clube com mais Champions, se não estou em erro, 7. Creio que sim. João, o que é que podemos esperar deste Milan? Não deixa de ser curioso. Os 2 clubes com mais Champions são agora treinados por portugueses. Eu acho que é cedo para tirar já conclusões relativamente ao que vai ser o Milan. Tem sido em crescendo, começou ali a pré-época já ali com umas bocas que não estava a ganhar e tal, mas como o Luís estava a dizer, ganhar ao United ajudou muito. Ontem é uma boa vitória, é uma vitória numa equipa, na casa de uma equipa histórica, quando o Milan também lá está, não tem começado muito bem as épocas. E eu cada vez mais acho que o futebol caminha para um sítio em que a liderança é muito, muito, muito importante. E quem vê o Ruben Amorim das últimas 3 semanas e o Ruben Amorim que estava no Manchester United, nota-se que há ali uma leveza. Eu vejo o Ruben Amorim que estava no Sporting. O Ruben Amorim brincalhão, sorridente, com as conferências de imprensa a pôr os repórteres a rir. Há imagens do Ruben Amorim no treino a rir à gargalhada. Eu não me lembro praticamente de uma quando estava no Manchester United em que ele estivesse assim. Portanto, eu acho que há todo um ecossistema em que ele está agora que é muito mais leve. Sim, ele tinha um semblante no United era uma medonho, coisa, medonho. dizia-se na brincadeira que ele estava a envelhecer a olhos vistos. Os ares de Itália em fazem Inglaterra. bem, não é? Os ares de Itália é todo um ecossistema mais leve. Ele está-se a dar bem ali e provavelmente está rodeado de pessoas que também não antagonizam tanto. O United tem esse ambiente, aliás, como se viu, bastou um jogo e agora já está a casa a arder outra vez. Portanto, eu acho que boa parte daquilo que é a qualidade do Ruben Amorim enquanto treinador é essa capacidade de liderar, de pôr o balneário com ele, de ter boa imprensa. Isso tudo junto, parece que não, mas empurra dentro do campo. E eu acho que ele está a montar essas bases para poder ter uma época muito interessante no Milão.
Agora temos que esperar para ver se ele consegue fazer alguma coisa com aqueles jogadores, sendo que nota-se que ele está a fazer um pouco no Milan aquilo que fez no United também. Um jogador como o Nkunku, que era um jogador que foi caríssimo, uma grande compra que o Milan fez, já foi posto a mexer. Cortou logo. Vai para o Leipzig, Já foi não é? posto a mexer. Estão a dizer que sim, que Sim, vai para o sim. Leipzig novo. Já foi posto a mexer. Portanto, ele não olha a estatutos, ele escolhe os jogadores que correm, que interpretam a ideia dele e que suam a camisola. Claro. E ontem também E se olharmos para o 11, há ali várias surpresas de ontem. várias. Então, nós vemos o Pulisic estava no banco, Rabiot por motivos diferentes, mas também estava no Modric banco. no banco também, Salamakers também. Exatamente. Portanto, ele não, Próprio olha, Mateu Gavia. ele não olha a estatutos. Os jogadores que lhe oferecem mais garantias são os que vão jogar. E a verdade é que, contas feitas, isso valoriza muito a liderança dele dentro do balneário, porque os jogadores sentem que se derem o litro, Claro. independentemente de se chamarem A, B ou C, eles vão jogar. E eu acho que essa base é muito importante e o Ruben Amorim está a construí-la de uma forma muito positiva. Para já, se para a semana perder um jogo, Completamente Futebol é diferente. futebol é isto. Luís, e o Mourinho na capital espanhola? Vitória a Mourinho? Vitória a Mourinho foi uma demonstração. Desde logo, não deixa de ser engraçado ser resolvido por um Carlos Espi. Roselu um- 2.0. Roselu 2.0 chamaram-lhe, mas eu acho que é um bocado diferente. O SP é um tanque, é um miúdo, tem 21 anos. É Foi gigante o miúdo. a contratação menos provável neste registro Real Madrid, mas claramente a contratação mais José Mourinho deste Real Madrid. Eu vi vários jogos, fiz vários jogos dele ano passado no Levante, por isso conheço bem. Na altura, na equipa do Luís Castro. E o miúdo, ele aparece com o Luís Castro no meio da época. Ele antes era suplente, ele teve quase para ser emprestado no início da época, era a terceira opção, e depois começa a ganhar lugar e marca golos decisivos para o mini milagre que o Levante conseguiu da manutenção. Mesmo assim, é um miúdo muito combativo, muito forte, para alguém que tem 21 anos, gosta de bater nos centrais, não tem problemas nenhuns nisso. Por isso é um ótimo jogador para José Mourinho lançar num jogo complicado, num jogo em que já faltam forças aos adversários e é preciso ir para lá alguém bater neles na área contrária, e o Carlos Espi é esse jogador, e depois tem qualidade aqui para ter também finalizado, mas há aqui muitos. Eu acho que esta ainda não é bem a equipa do José Mourinho. Desde logo que o Corelha vai ser titular, não estou a ver que vai ser Carreras. Estou curioso para saber como é que ele vai fazer a questão dos centrais. O Rudiger baixou muito nos últimos anos, porque em condições normais era Rudiger, mas para já foi Konate e Huysen. E depois, sobretudo, a questão do meio-campo. É um meio-campo muito menos atlético do que eu imagino que vá ser. Ou seja, falta aqui Tchouaméni, obviamente. Camavinga entrou. Não estou a ver que Camavinga vá ser titular, mas garantidamente não estou a ver que Bernardo Silva e Arda Güler vão estar em campo, coabitar durante muito tempo. Isto, obviamente, tendo em conta que Valverde será intocável, Bellingham intocável e Vini Júnior e Mbappé, portanto, a equipa não fugirá muito disto, mas eu estou mais a imaginar que entrará aqui para vários dos jogos um Tchouaméni, e provavelmente Arda Güler será o elo mais fraco para ainda ter aqui algum tempo para se poder afirmar, com Bernardo Silva provavelmente a jogar mais adiantado do que nos últimos tempos que vimos no Manchester City. Muito. Não sei se viste depois das declarações do Mourinho a defender a Vini Júnior e tudo. Vi, não deixa de ser curioso, mas acho que é muito a imagem daquilo que o José Mourinho vai procurar ser nesta sua segunda vida no Real Madrid. O Real Madrid tem sido um clube, é sempre muito truculento, há ali muitas dificuldades na gestão do balneário, e se nós olharmos para um passado recente, os treinadores que foram mais bem-sucedidos no Real foram os treinadores que assumiram mais uma postura de senadores do que de revolucionários ou treinadores que tentassem colocar um cunho muito particular na forma do Real jogar. Eu acho que o Mourinho desta vez está mais a assumir essa postura de senador. Eu não sei se vocês viram, ele deu uma entrevista ao Chiringuito, que é aquele programa muito conhecido em Madrid, e ele diz isso, ele fala que a certa altura perguntam-lhe em que é que ele mudou, e ele diz que está mais maduro, que está mais calmo. Eu acho que ele está a tentar trazer um pouco isso. Ele no fim do jogo viu-se ele muito abraçado ao Espi e a dizer na brincadeira que o Espi vive ao pé dele e que é um ótimo miúdo, agora veio defender o Vinícius. Ele está muito a assumir a postura de estes são os meus, vamos todos juntos para a guerra, estamos todos juntos. Parece muito que é mais esse registro.
E não Sim, vai ser eu acho que ele tanto- aqui não vai fazer o que fazia no Benfica, em que ele, obviamente, notava-se que ele tinha uma boa ligação com os jogadores, mas ele começa com entradas a pé juntos Sim, nos sim, jogadores. sim. Quando os jogadores se Logo o portaram mal, empate com o Rio Ave. exatamente. Mas agora o ecossistema em que ele está é diferente. É diferente. Ele sabe que se ele agora entrar a pé junto sobre os jogadores, Perde já o balneário. eu não quero dizer nada contra os grandes jogadores, mas a verdade é que estes grandes jogadores, o ego deles transforma-os um pouco em víboras, vá. E a verdade é que rapidamente um balneário se contamina. E eu acho que ele não quer ir por esse caminho e quer manter a equipa junta. Não se vai ver um Real com uma identidade XPTO, como na verdade já não se vê há uns anos nas equipas do Mourinho. E eu acho que esta questão da afirmação que ele faz sobre o Vini é um bocadinho por aí que ele vai. Agora, o Real também é um clube de branco ou preto. Aquele festejo dele no fim, assim, vê-se ali um homem aliviado, que sabia que ia ter uma semana difícil se não ganhasse o jogo. Claro. E estar no Real Madrid também vai ser muito isso, pressão permanente a toda a hora, e ele vai ter que saber lidar com isso. Agora, parece é claro que ele o vai fazer, parece-me, ficando sempre do lado dos jogadores, a não ser que ele sinta que os jogadores o estão a morder. Ou então, pode virar-se para aquilo que tem feito algumas vezes, que é para os árbitros. Que também não, Lá não seria, estaremos. É um habitué. não E seria a deve primeira demorar nem a muito. última vez. Não deve demorar Portanto, muito. Vamos esperar pelo primeiro El Clássico. Exatamente, Para ver isso. exatamente. Kiko, estás prontinho para desenterrado? Claro. Gonçalo, dá-lhe. Força, Kiko. Ora bem, o Desenterrado 2 tem aqui um gancho que só vou desvendar no fim. Um gancho. Um gancho. Um gancho. Isto um gajo. Um gajo. Estava a ver. Não, não. Estava a ver que linguagem brejeira era esta. Nós não aceitamos pessoas destas no ataque rápido. Ora Para bem, brincar aqui, que para já ainda podes cá estar. Obrigado. Ora, o nosso Desenterrado hoje é um médio. Bobó. Tem Tem que 30 tentar, anos. senão ele apanha logo. 30 jovem. anos. Tem 30 anos. Jogador jovem ainda. Ui, já filtrei não sei quantos. E já é Jogou em desenterrado. Durante 8 anos. Representou 3 clubes em Portugal. Eu não vou participar porque já sei o que é. Neste momento está na lista de dispensas do seu clube, depois de ter estado emprestado na época passada. Joga no estrangeiro. Joga no estrangeiro há quanto tempo? Calma. És tu que ditas as regras, Claro. está bem? Em Portugal venceu uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga. Já começa aqui a apertar a coisa. É africano. Internacional 41 vezes pela sua seleção. Jogou num grande. Um dos 3 clubes foi grande. Já lá vamos. Partilhou plantel com João Mário, Taremi, Gaitá, Mateus Reis e Pizzi. Oh, diabo. Jogou nos... What? Não. Rio Ave. João Mário... Ok, jogou no Rio Ave. Qual é o João Mário? Olha que pode ser João uma Mário. rasteira. O lateral ou o médio? Mas O ele é médio. português? Não. Africano, 41 Ah. vezes internacional. Espera lá, Que Rio Ave. rasteira. Eu não ouvi, é o lateral ou o médio? O João Mário? É o médio. O médio. Ok. João Mário, Taremi, Gaitá, Mateus Reis e Pizzi. Foi treinado por Fernando Santos, Carlos Carvalhal, Vítor Campelos e Ole Gunnar Solskjaer. What? Africano? Já conseguiste E agora- o objetivo, foi baralhá-los Sim, completamente. já. Não, Agora Mateus, temos que Mateus começar a- Reis e Taremi, ele foi do Rio Ave. Sim. Não há Posso dizer que dúvida não nenhuma. jogou em nenhum dos 3 grandes. Não jogou em nenhum dos 3 grandes. Jogou em 3 clubes em Portugal, nenhum deles Jogou jogou. num dos 4 grandes, não é? Não estou a dizer que não jogou nenhum Mas dos jogou 3. num dos 4 grandes. Para Sim. jogar com o Pizzi terá sido... Sim, Ai sim. não, Não, o pode Pizzi ter também estado jogou no no Estoril. Mas se não esteve o ano passado em Portugal, é porque não... Acho que vais ter que dar mais qualquer coisa. Ora, Não na saímos última daqui às época- 3 da nas tarde. últimas 2 épocas esteve emprestado no Mónaco e no Elas Verona. Oi? Aqui não vai lá, aqui não vai lá. Esta não vai lá. Esta não dá nada. Inclusive defrontou o Benfica na Champions pelo Mónaco. E ficou marcado. Eu não sei se ele não foi expulso. Até acho que foi. Por acaso acho que ele foi expulso. Contra o Benfica. Posso dizer agora, Pá, não podemos assumir que O foi o meu Bobó gancho- mesmo. o meu gancho que é, jogou no Vitória e no Braga, que se defrontam esta semana que vem. Fogo, estou Semana de completamente- derby do Minho. Completamente Jogou no alerta. Rio Ave. Sim, Rio Ave, já assim sei não que diz. Eu estava no eixo Rio foi um Ave dos melhores Braga. médios. Médio Em, africano. em Portugal. Foi quê? Foi um dos melhores médios quando jogou no Braga. Foi um dos melhores médios a jogar em Portugal. Musrati? Exatamente. Vamos! Os ratos só Tem 30 anos. Está na lista de dispensas do Besiktas. Ainda não tem colocação. Acaba o contrato para o próximo ano. Porra, E- Muserati, bom desenterrado. sim, Ele na senhor. altura bom foi muito falado desenterrado. para
Para o Os Benfica. grandes todos. Sim, mas Sim, há- sim, então não mais foi, para o falava-se Benfica até. Sim, Ao sim. Por Benfica acaso e para o achei Porto, que foi, acho eu. achei que foi um grande desperdício Exato. ele sair assim a voar. E Ele há foi para aqui, uma foi para a frase- Foi Turquia. para a Foi Turquia. para o foi. Besiktas. Foi para o Besiktas, 11 Pois. milhões. Exato. E depois E já jogou- está para ser Depois jogou de dispensado. Fernando Santos no Besiktas, foi emprestado estas 2 épocas e agora Treinado pelo Solskjaer no Besiktas no também. Besiktas exato. também. Mas E lá o Vitor está. Campos esse foi na equipa B do eu Vitória. eliminei essa pista porque só me ia Não, baralhar. era Só ia demasiado out baralhar, there, não é? Sim. Muito bom, muito bom. Muito bem. Estou a evoluir, não é? Muito obrigado. Obrigado, Francisco. Kiko. Da nossa parte, está tudo? Um bom gajo que arranjaste. Tudo dito? Tudo dito. Tudo dito, sim senhor. João, foi um gosto novamente ter-te aqui. Luís, e não posso dizer a mesma coisa. Até para a semana. Até para a semana. Não, para a semana não estou. Vem o Cunha outra vez. Para a É semana só eu para cunho, eu exato. Exato. não enjoar. Ok. Não há nenhum aviso, nenhum comunicado que queiras fazer? Malta, eu sei que vocês ouviram no início, já se esqueceram, não é? De certeza, mas não se esqueçam, fazer o Final Table no 00. De Final Table. Vão ao site, passatempos de Final Table e mostrem que sabem disto. Malta, nós voltamos para a semana. Já sabem, todos os ataques rápidos têm um fim.